Bom, agora iremos falar um pouco sobre o envelhecimento fisiológico nos compartimentos de gordura da face. A região de gordura facial possui uma função significativa no envelhecimento da face, sendo, consequentemente, atuante na perda dos contornos faciais no decorrer da vida. Nesta imagem, podemos observar brevemente como estão dispostos os compartimentos de gordura e como eles se modificam com o aumento da idade. Sugere-se que já aos 45 anos ocorre já uma atrofia desses tecidos, dando uma impressão, com o avanço da idade, de uma perca de sustentação, principalmente na região malar, conhecida como a maçã do rosto. Assim, é importante entender que a gordura da face está dividida em diferentes compartimentos que são independentes, limitados por diferentes unidades anatômicas e possuem vascularização própria. Dessa forma, Coleman e seus colaboradores, em 2006, descreveram diferentes compartimentos de gordura, subdivididos em regiões estas: periorbicular, temporal, perioral, terço médio da face, bochecha e compartimento mandibular. A região periorbicular é o compartimento de gordura distribuído nas pálpebras superior e inferior. Nesta imagem, representando a parte 1 é a pálpebra superior e as partes 2 e 3 a parte inferior. A literatura sugere que a órbita apresenta uma perda de volume quase que uniforme, sendo mais importante nos compartimentos superiores, medial e lateral. Como consequência, a perda de volume na região superior da órbita ocasiona uma deflação dos tecidos em direção à margem ciliar, provocando um excesso de pele e um aspecto de afundamento do olho. Já o compartimento temporal possui uma grande quantidade de gordura nas regiões temporal e pré-auricular. O volume desta região se deve à coexistência dos compartimentos de gordura profunda e superficial junto ao músculo temporal. O deslocamento dessa gordura é seguido por uma série de alterações no contorno facial, como se fosse um efeito em cascata, que leva a uma pseudoptose dos 2/3 inferiores do rosto, segundo Monteiro em 2012. No envelhecimento, existe uma atrofia da gordura sobre o processo frontal do osso zigomático e do arco zigomático superior, que podem, assim, tornarem-se visíveis e bem proeminentes. Na região do terço médio da face, ocorre a maior perda de gordura, principalmente nas áreas pré-auricular, bucal e malar, levando a convexidades. Nos casos mais graves, ou seja, em pessoas mais magras, pode provocar uma aparência de esqueletização. Na imagem ao lado, observa-se em 1 o compartimento de gordura profundo malar medial e em 2 o compartimento profundo malar lateral. Na região perioral, que é composta predominantemente pelo músculo orbicular da boca, ocorre uma relativa ausência de gordura. Geralmente, no envelhecimento, o lábio superior vai afinar, vai haver uma menor protrusão dos maxilares e simultaneamente, uma inversão do lábio. O lábio inferior perde a submucosa, sua plenitude, e se inverte. Na região maxilar, referente aos compartimentos de bochecha e até da mandíbula, o ângulo e o corpo da mandíbula, juntamente aos músculos platisma e masseter, definem a borda inferior da parte do rosto e criam a linha da mandíbula. Com o envelhecimento, podem ocorrer depósitos remanescentes de gordura que vão descer e deformar essa borda bem definida da mandíbula,
diminuindo o que se chama de plenitude facial. Apesar da classificação de Coleman e de seus colaboradores ser considerada bem didática, existem outras, a destacar a de Gerloff e seus colaboradores, de 2012. Nesta nova convenção, os compartimentos foram divididos em gordura do terço médio da face, que é composto por uma camada superficial e camada profunda, e gordura da região paranasal, dividida em 3 camadas anatomicamente diferentes. Aqui podemos observar uma adaptação do artigo da classificação de Gerloff, né? E apesar das delimitações anatômicas serem as mesmas, os nomes são distintos entre os autores. Podemos observar aqui a gordura orbital superior, gordura orbital inferior, a gordura infraorbicular da parte lateral, o espaço Ristow, né, que é esse já na região paranasal, dentre outros. Portanto, vale enfatizar que, segundo Coimbra e seus colaboradores, em 2014, apesar das diferentes classificações, o que se sabe é que as alterações relacionadas com a diminuição de volume, o reposicionamento e migração para regiões inferiores da face, provavelmente constituem os principais fatores de mudanças estruturais da face pertinentes ao processo fisiológico de envelhecimento facial. Não obstante, iremos analisar agora o processo de envelhecimento dos ligamentos de retenção faciais. Os ligamentos de retenção da face são estruturas anexas, fibrosas, fortes e profundas. O fato de ser fibroso é que sua composição é predominantemente de tecido conjuntivo e que se originam então no periósteo ou na fáscia profunda. E assim, eles percorrem perpendicularmente através das camadas faciais para se inserirem na camada da derme. Esses ligamentos atuam como pontos de ancoragem, retendo e estabilizando a pele e a fáscia superficial, a fáscia profunda subjacente e ao esqueleto, em localizações anatômicas definidas. Portanto, tais estruturas suportam e mantêm os tecidos moles da face na posição anatômica normal, resistindo às mudanças decorrentes pela gravidade. Podemos ver aqui, né, em vermelho, o septo superior temporal, que os ligamentos também são denominados em septos e estruturas ramificadas menores. Aqui tem o ligamento massetérico cutâneo e aqui o ligamento mandibular cutâneo. Observa-se que na literatura ainda não há o consenso sobre nomenclatura de cada ligamento, tampouco da sua própria classificação. Apesar da mesma localização anatômica, tais ligamentos recebem diferentes nomes por vários autores. Dessa forma, podemos observar que enquanto que Kawa, em 96, define o ligamento orbitomalar, Muzaffar, em 2002, já chama essa mesma estrutura anatômica de ligamento retentor orbitocular. E Knies, em 2009, chama determinada estrutura anatômica de ligamento orbital, enquanto Moss e seus colaboradores, lá em 2000, chamaram de adesão ligamentar temporal. A mesma situação encontramos quando vamos classificar estes ligamentos faciais, uma vez que os achados na literatura ainda são controversos. Stutzing e colaboradores, em 92, classificou os ligamentos retentores como ligamentos osteocutâneos, originários lá do periósteo, como os ligamentos cutâneos zigomáticos e mandibulares, e classificou em fasciocutâneos. Estes se aglutinam entre as fáscias superficiais e profundas da face, como ocorre com ligamentos massetéricos e os pariotídeos cutâneos. Já Knies e Moss
né, Knies em 2002, com seus colaboradores, e Moyes em 2000, consideraram um verdadeiro ligamento retentor aquele que corresponde às definições microscópicas de um arranjo fibroso. Daí classificaram em ligamentos retentores verdadeiros e não verdadeiros. Exemplos de ligamentos retentores verdadeiros, conforme esta classificação, são os zigomáticos e os massetéricos. Então, que a perda da elasticidade do tecido, combinada com o movimento repetitivo de contrações musculares e da gravidade, pode causar a queda do tecido. Então, o papel dos ligamentos retentores nesse processo fisiológico de envelhecimento ainda não está claramente bem definido. Alguns autores acreditam que a frouxidão dos ligamentos retentores resulta em frouxidão e descida do tecido mole que eles estão sustentando. Outra escola de pensamento sugere que os ligamentos permanecem relativamente fortes, enquanto é o tecido não sustentado entre eles, nos espaços e compartimentos, é que vai atrofiando e descendo com o tempo. Esse fenômeno é que é responsável pelo estigma do envelhecimento facial, que são manifestados em protuberâncias e sulcos que aparecem com o decorrer, com o avanço da idade. Portanto, chegamos à conclusão de que o envelhecimento é um processo fisiológico inerente ao ser humano, que consiste em uma série de alterações estruturais simultâneas e que pode ser acelerado por fatores externos, como a exposição solar. Ademais, é imprescindível que o cirurgião dentista tenha o conhecimento desses mecanismos de envelhecimento, bem como da disposição anatômica de estruturas ósseas, musculares, compartimentos de gordura e dos ligamentos, para poder executar o manejo adequado dos produtos e técnicas em harmonização orofacial. Essas são as nossas referências. Obrigada!